Olá, hoje eu gostaria de falar sobre propósitos. Certamente em algum momento da sua vida você já tenha feito essa pergunta: por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Qual é o meu sentido de vida? Sim, são perguntas que merecem respostas. Eu acredito que tudo que Deus criou faz sentido. Nada foi por acaso. Quando Ele criou o firmamento, os luminares, por exemplo, criou para marcar estações, dias, mês e ano. O mesmo Ele fez conosco. Ele colocou em nós as ferramentas certas, habilidades perfeitas para que nós concretizemos o nosso propósito de vida. Mas talvez você esteja se perguntando: eu ainda não encontrei o meu propósito de vida. Eu quero te encorajar a buscar isso através do autoconhecimento. Procure entender quais são as suas habilidades, quais são os seus talentos. Se Deus colocou em você talentos e habilidades para o seu propósito, basta você descobrir quais são eles. Procure entender o que as pessoas elogiam em você, o que dizem sobre você quando você faz algo que deixe elas felizes, que dê um bom resultado. Eu acredito que muitas vezes os obstáculos que encontramos para a realização dos nossos propósitos, às vezes pode ser uma frustração de algo que você já tenha vivido na vida, que te deixou desanimado, que te deixou até para baixo, sem esperança, sem foco. Talvez uma dor que você tenha enfrentado, uma perda, que tenha desmotivado você a lutar pela vida, a criar metas. Talvez você tenha se frustrado em alguma área da sua vida que você tentou buscar o sucesso e por não ter encontrado, você se frustrou e acredita que o seu propósito não existe. Mas eu quero lhe encorajar mais uma vez, que os seus propósitos estão dentro de você. Basta você fazer um autoconhecimento. E para isso, precisa de tempo, precisa de investimento, precisa, de fato, buscar na sua memória, buscar dentro de você o que você tem de melhor para oferecer para Deus e para as pessoas. O nosso propósito de vida, eu acredito que o foco maior é quando nós atingimos aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso nos traz satisfação. Você sabia que cada vez que realizamos uma meta, que conseguimos realizar um propósito na nossa vida, o nosso cérebro, ele transmite neurotransmissores da dopamina. É aquela sensação de bem-estar, de satisfação, nos levando à recompensa. E aí, nós acreditamos, o nosso cérebro, ele é tão maravilhoso que ele começa a se capacitar cada vez mais e a nossa inteligência, a nossa capacidade de cognição, de entender as coisas fica mais elevada. Sim, porque cada vez que nós atingimos o alvo, o nosso cérebro entende que isto valeu a pena e ele se esforça para que isso continue. Mas muitas vezes nós não atingimos o nosso propósito por falta de direcionamento ou de perseverança. Sim, tudo na nossa vida precisa de perseverança. Talvez, para você cumprir o seu propósito, de fazer algum estudo, de fazer um curso, por exemplo, você vai precisar tirar um tempo, se afastar um pouco das atividades que você está acostumado a fazer, talvez se afastar um pouco das amizades, procurar por um tempo determinado, se esforçar para que você se capacite melhor para o propósito da sua vida. Se você é uma mulher que deseja, por exemplo, ser uma cozinheira melhor, que vai precisar fazer um estudo na área culinária, e você vai precisar de um tempo para se isolar mais, passar tempo estudando, mas é só uma fase. Depois você volta a ficar mais tempo com a sua família, com seus amigos, com os lazeres que você precisa fazer. Mas o importante é você lembrar que os nossos propósitos precisam de regras, precisam de um comportamento, precisam de hábitos saudáveis. Você tem um propósito de vida e Deus quer que você cumpra. E eu posso falar um pouco de mim. Eu sou casada há 25 anos e logo que eu casei, o meu propósito de vida era cuidar dos meus filhos. Então, meu esposo e eu fizemos um acordo. Enquanto ele trabalhava, eu cuidava das crianças. Hoje, que já estão crescidos, meus filhos crescidos, já vou ser até avó, eu entendi que o meu propósito de vida chegou o momento de ser realizado. Embora durante esses 25 anos o propósito de cuidar dos meus filhos foi realizado, eu sabia que algo ainda existia, ainda tinha algo a mais para eu fazer. E de fato, hoje, terapeuta, atuando na área da neurociência comportamental, o meu propósito é ajudar as mulheres a encontrar cura espiritual e cura emocional. Alinhando a palavra de Deus com a ciência, nós trazemos recursos maravilhosos para que nós possamos ter uma vida mais saudável. Esse é o meu propósito de vida, eu estou aqui para isso. Isso tem me feito muito feliz, tem me trazido muita satisfação. Embora encontramos muitos desafios, o que faz parte do que é normal, mas isso tem me encorajado cada vez mais, pois entendi que através do meu propósito, das dores que eu vivi, hoje, repito, casada há 25 anos e faz 9 anos, e que Deus, por sua infinita bondade e vontade, Ele levou o meu pequeno filho, o caçula, que hoje estaria com 10 anos. E desde então, eu entendi que o meu propósito de vida, através da dor que eu passei e da ausência do meu filho, durante esses 9 anos eu tenho aprendido a
a viver a minha vida voltada ao Senhor, sabendo a buscar a gerenciar melhor as minhas emoções, e através desse propósito de vida, através de tudo que eu tenho passado, das minhas experiências, que Deus me levou a passar isso para ajudar as outras mulheres que também sofrem com isso. Por isso que eu te afirmo que o nosso propósito de vida, ele tem que ser buscado cada vez mais, e assim você vai agradar a Deus, as pessoas e a você mesma, e você vai ter uma vida saudável e muito produtiva. Então eu te encorajo, busque o seu propósito de vida, ele te fará você ser muito mais feliz. E assim, eu quero te encorajar mais uma vez, não desista, porque Deus está com você e vai te ajudar a entender melhor.